Olá, tudo bem? Uma vez mais, sejam bem-vindos à aula de Antigo Testamento 2. Nós estamos dando continuidade aos reis de Israel. E hoje nós vamos ver essa correlação dos reis com a Torá, com a lei. E qual que é essa correlação, como isso funciona e o que faz um rei ser próspero ou não, segundo o historiador que registrou essa narrativa dos 20 reis de Israel e dos 20 monarcas de Judá. Vamos lá então, na aula de hoje nós vamos estudar essa relação entre juízes e reis, algum aspecto redacional. É bem interessante ver que os paralelos são imensos, os critérios são os mesmos na avaliação desses líderes espirituais, políticos, religiosos. Vamos ver a avaliação dos reis e a lei e a monarquia, com esse pano de fundo que vai trazer a esperança de Israel, essa história que o plot, né, essa tensão, ela não está resolvida e termina com esse sentimento, com esse suspiro de quero mais e agora, quem poderá nos defender como se fosse, né? Vamos lá então, vamos começar. Primeiro ponto que eu quero fazer nessa correlação de juízes e os livros de reis, dos reis, é que os livros eles têm características iguais. Depois que a narrativa desses indivíduos é descrita, acontece uma avaliação moral desse líder. Mas é interessante que, ao passo que o livro de Juízes nós temos menos fontes, nós temos narrativa simplificada, sem referências, quando nós chegamos nos livros dos reis, nós temos várias fontes. Nós temos narrativas, anais, histórias dos profetas, extratos das crônicas do templo. Em outras palavras, a própria monarquia, essa unificação, fez com que os recursos tenham vindo centralizados e agora essa história é registrada. Os reis frequentemente apontam para o autor, nos reis, aliás, frequentemente o autor aponta para suas fontes, e isso a gente não se encontra nas inscrições dos juízes, tá bom? Dito isso é importante, um aspecto redacional interessante, mas dito isso, eu devo falar que essas narrativas, uma vez mais, elas não têm o propósito primariamente de descrever essa história política, essa história de guerras, mas ela é justamente um aspecto, o ponto mais importante da narrativa é esse aspecto moral. Esse rei, afinal de contas, ele seguiu ou não a vontade de Deus? Esse é o ponto. E ele fala o seguinte: se você quiser saber mais sobre os atos desse rei, vai lá nas crônicas, vai lá nos anais da história dos reis de Israel ou da história dos reis de Judá. Então ele te coloca, o próprio narrador do livro de reis, ele te coloca essa janela. Você quer saber do que aconteceu com vocês? Você vai lá nos registros. Mas aqui eu quero mostrar a relação da aliança entre Deus e Israel e Judá e através do caráter moral de seus líderes. A pergunta que a gente deve fazer é: qual era o critério que determinava um rei ser considerado bom ou ruim? A mesma pergunta no livro de Juízes, é o mesmo interesse do redator de Juízes. Qual era o critério que fazia um juiz ser considerado bom ou ruim? Nós já estudamos isso no livro de Juízes, mas agora nós vamos ver, usando a Torá, usando o Pentateuco, que o critério é o mesmo. E esse critério é a lei que foi estabelecida na aliança. A lei de Deus, o nomos, a Torá, esse documento da aliança que gere essa relação bilateral entre Deus e o seu povo. Então vamos ver aqui como funciona. Um rei foi bom, tá? Como é que a gente sabe que um rei foi bom? Um rei foi ruim, tá? Como é que a gente sabe que um rei foi ruim? Nós temos uma fórmula padrão. Olha só como essa fórmula é aplicada para os reis de Judá. No ano de tal e tal rei de Israel, tal e tal rei de Judá se tornou rei. Ele reinou durante tantos anos como rei em Jerusalém. Sua mãe foi a senhora tal e tal, filha de tal e tal dinastia ou família. E ele fez, aqui fica, o mal ou o bom aos olhos do Senhor. Certo? Essa é uma fórmula padrão e geralmente essa narrativa, essa descrição desse rei, esse é o ponto da história, que ele quer mostrar se esse rei foi bom ou ruim. Porque lembra como termina os Juízes, né? Naquele tempo não havia rei em Israel. Fica esse critério, os Juízes termina com essa narrativa não resolucionada. Naqueles tempos não havia rei em Israel. Tá, os reis chegaram, e agora? A coisa melhorou, ou piorou, ou continua na mesma? Então no final da narrativa continua falando, né? O resto da história
de tal e tal rei, está escrita no livro da história dos reis de Judá. Então, o tal e tal rei descansou com seus pais e foi enterrado na cidade de Davi, e o nome do novo rei, né, se tornou rei em seu lugar. Então vejam, o objetivo da descrição histórica não é falar da história política, mas é um julgamento moral. E a pergunta é: qual é o critério desse julgamento moral? Nessas fórmulas, a gente vê dois estereótipos de um rei virtuoso. E estereótipos, aliás, um estereótipo de um rei virtuoso e um estereótipo de um rei maléfico. O estereótipo são justamente a cabeça dessas dinastias, tá? Então vamos começar aqui pelo ruim, depois a gente vai pro bom, tá bom? Podia te perguntar, né? Você quer começar com o pior ou o melhor? Vamos começar pelo pior, porque daí as coisas melhoram, né? Então veja, olha como é descrito justamente essa noção negativa de reprovação, e aqui a gente tem o sinalzinho do joinha ao contrário, né? Para baixo, ih, esse rei foi ruim. E a gente vê justamente a reprovação utilizando Jeroboão como esse estereótipo de alguém que fez coisas ruins. E nós vemos justamente isso. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito pecar. Esse é o primeiro rei da monarquia dividida, o rei Jeroboão, que reinou sobre as 10 tribos do norte, depois que Salomão morre. Roboão fica ao sul, Jeroboão fica ao norte, e nós temos essa descrição desse Jeroboão de uma forma muito ruim. Nós já vimos lá na passada sobre as idolatrias, o aspecto religioso, o contexto religioso que pertence ao passo 2 da exegese, né, esse contexto religioso. E aqui nós vemos que Jeroboão ele fez coisas ruins, e o aspecto principal de Jeroboão, o que a gente vê, é justamente 1 Reis capítulo 12, versos 25 a 33, a gente vê a idolatria de Jeroboão. Abre lá sua Bíblia, dá um pausa, abre a sua Bíblia e leia esses textos, são importantes, tá bom? Eu vou continuar aqui falando, mas é importante que você acompanhe os textos. E fica a dica para você. Quando nós estivermos mexendo com os textos, pausa o seu vídeo e vai ler com seus próprios olhos. Não confia no que eu estou falando para você. Vai e leia a referência, tá? Mas nós vemos que Jeroboão instituiu esses bezerros de ouro. Você já viu o contexto desse bezerro? Ao sul em Betel, ao norte em Dan. Ele estava com medo que o povo das 10 tribos fossem a Jerusalém poder adorar no templo. Então fica essa narrativa da adoração centralizada em Jerusalém, sendo que foi pedido por Deus, e essa adoração idólatra que Jeroboão instituiu através desses bezerros de ouro. Essa idolatria, evidentemente, é uma quebra frontal contra a lei de Deus. A lei de Deus começa dizendo para não fazer imagens de escultura, não fazer ídolos, não tenham outros deuses diante de Yahvé. E aqui Jeroboão ele está dando uma afronta direta à governabilidade divina, quebrando a lei. É interessante que no capítulo 13 de Jeroboão, um profeta é levantado para ir repreendê-lo. E diz a narrativa que o profeta foi contra o altar enquanto Jeroboão estava ali, né, fazendo parte dessa narrativa. Eu vou ler para você. Presta atenção, 1 Reis capítulo 13. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então Jeroboão estava lá, imagina, fazendo a atitude de um sacerdote. A gente já viu isso no eco de Saul, um rei tentando ser um sacerdote ao mesmo tempo. E agora vem o profeta e clama contra o altar por ordem do Senhor, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso e ossos humanos, e assim por diante. Veja, Jeroboão está sacrificando nesse altar aonde? Em Betel. Pensa, o que é Betel? Gênesis 28, a gente vê Jacó fugindo da face de seu irmão Esaú, para em Betel. Em Betel, os céus se abrem e anjos sobem e descem a escada do Senhor, e ali ele chama o portal dos céus, né, a casa de Deus. Ele vai para a sua caminhada. Então veja, nesse momento, muito tempo depois, Betel se torna um centro religioso. E agora esse profeta vai e repreende o rei no delito da infração da idolatria. Jeroboão fala: prendam este homem.
e naquele mesmo momento a mão se resseca de Jeroboão. E ele fala, por favor, ore ao Senhor e para que minha mão volte. E ele ora, a mão retorna, mas o sinal era que o altar se fenderia, né, verso 5 você lê, e que isso não era bom aos olhos de Deus. E aqui tem uma profecia. E qual é a profecia? A profecia de Josias, que Josias iria se levantar. Veja, essa história de Jeroboão é logo no começo da monarquia dividida. Josias está lá no final da monarquia, um pouco antes do exílio de Judá, quase 300 anos depois. Então, vejam, a profecia queria vir um Josias para restaurar novamente. Quando você lê, por exemplo, Isaías 7, 9, 11, né, a profecia de Manuel, essa profecia que um rei da linhagem de Davi iria vir ao trono para restaurar a ordem da adoração, da aliança. A gente começa a ver que as coisas não estão indo bem, mas Deus vai levar a cabo os seus planos. Legal? Beleza. Então, isso é a forma como depois de Jeroboão, que ele trouxe idolatria, quebrou a aliança, todos os reis de Israel que fizeram mal aos olhos de Deus, eles tinham andado segundo o caminho de Jeroboão. E que caminho foi esse? O caminho de rebelião contra a lei de Deus, o caminho de afronta, o caminho de idolatria, o caminho que foi o erro de Saul, de tentar ser como os reis das nações ao redor. Saul tentou ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, a gente vê isso em Jeroboão. Então veja, é um caminho de rebelião contra Deus. Ao passo que todas as vezes que um rei de Judá, porque lembra que em Israel não teve nenhum rei que foi bom em Judá, tivemos 8, sendo que 2 realmente foram bons. Ezequias e Josias foram reis que foram orientados por Deus, por mais que Ezequias deu uma vacilada, né? Mas eles foram com uma boa avaliação. Outros 6 tiveram coisas boas e ruins, mas nós temos 8 que foram bons. Dos 40 total, 8 que foram bons, mas 2 que foram menos repreensão. 6 foram meio ambíguos ainda. Então veja, coisas boas não deram. Mas todos os que foram bons, a descrição do estereótipo de comparação era o rei Davi. Olha o que diz segundo Reis, capítulo 22, verso 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Agora você vem, você acabou de estudar 1º e 2 Samuel e você viu, Davi foi essa pessoa, tem certeza? Ele não matou, não pecou, não quebrou, não se deu de louco, enfim, e você entende que a vida de Davi não foi essa vida perfeita, mas aos olhos do Senhor ele foi uma pessoa reta, ele se arrependia quando ele errava, ele buscou o seu melhor. E por mais que ele tentou fazer até o santuário, construir o templo, Deus o repreendeu e o seu filho deveria construir. Mas em 2 Samuel capítulo 7, a gente vê que Deus ele corta uma aliança com Davi. E agora Davi seria essa dinastia que reinaria para sempre e que Deus iria construir uma casa para este rei. Bom, é óbvio que o que faz a fórmula ser positiva ou negativa é o critério moral de Deus, e esse critério é a sua lei. Deus, ele usa a sua lei para ser o critério de sua governabilidade divina. Quando as pessoas elas buscam a Deus, obedecem a sua lei, eles usufruem de prosperidade, de vida, ao passo que quando as pessoas quebram a sua lei, se afastam de Deus, eles se rebelam contra a sua aliança, isso vai trazer morte, destruição, pobreza, não prosperidade. Então veja, a lei valida essa aliança, e essa lei, ela evidentemente é uma lei de liberdade, de orientação, é uma lei de promessa. Os dispensacionalistas colocam a lei em contrapartida com a promessa, por causa que leem alguns textos de Paulo, leia o meu artigo da Revista Adventista e você vai entender um pouco mais esse tipo de argumentação. Mas a gente entende que a lei é a lei da liberdade. Tiago fala isso já. E como começa os 10 mandamentos, desde o capítulo 20, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, por isso não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, a lei, ela começa com a liberdade. E depois, os mandamentos, na verdade, são orientações para a vida. Você pode traduzir como a Septuaginta fez, esse jussivo, não terás, o negativo, como vocês não terão. You shall not. Não terás. Em outras palavras,
Vocês não terão outros deuses diante de mim. Traduza, conjuga o verbo no futuro. É assim que está. É assim, perfeito. Vocês não terás. Eu tenho, tu tens, tu terás. Né? É o futuro. É uma promessa. Os mandamentos são promessas. A premissa é: porque eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão, portanto, vocês não terão outros deuses diante de mim. Tu não terás, né? Vocês não cometerão adultério. Vocês não precisam mentir. Vocês não precisam cobiçar. Vocês são livres, não precisa cobiçar. Em outras palavras, a lei valida a aliança. A lei é a lei da liberdade, da orientação para a vida, é a lei da promessa de Deus. E a aliança, essa relação bilateral de compromissos com o objetivo de ter vida. Deus só pode ter uma aliança conosco porque ele tem autoridade para ter aliança conosco. Autoridade porque ele é o Deus que cria, ele é o Deus que redime. Então ele tem completa autoridade para estar em aliança conosco e nós não temos motivos de nós duvidarmos de suas boas intenções, de seu governo moral. É interessante que em Deuteronômio, capítulo 17, quando Moisés prescreveu orientações para que quando o povo estivesse na terra e eles buscassem um rei, para que esse rei não juntasse mulheres, cavalos, não enriquecesse, porque senão a mão desse rei ia pesar contra o povo, e assim por diante. E aqui é um texto-chave para nós entendermos o livro de Reis. Deuteronômio, capítulo 17, versos 18 e 19. Se o senhor e a senhora quiser pausar esse vídeo nesse momento e ler o capítulo inteiro, eu lhe recomendo, mas eu vou ler esses 2 versos desse momento. A palavra de Deus diz: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então esse rei escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Então veja, o que Deuteronômio está falando? Você tem que entender isso. Se você não entender isso, você vai perder muito na sua interpretação da Bíblia inteira, tá? O que Deuteronômio está falando é que o lei que estabelece de Sedaká, justiça, essa justiça não vem dele. Essa justiça vem da sabedoria de Deus. Pensa Salomão, que estabelece justiça, vem a questão das 2 mulheres, né, possivelmente prostitutas, vem querendo dividir, Salomão pega, quer cortar o filho no meio, a mãe verdadeira fala, não, leva para você, e agora Salomão resolve esse enigma. Ele é sábio, as pessoas todas vêm buscá-lo. Mas qual que é a sabedoria de Salomão? Essa sabedoria é justamente ande nos caminhos do seu pai Davi, que obedeceu os estatutos e cumpriu essa aliança. O que é isso? É a lei. Qual que era o papel da lei? O papel da lei era estabelecer justiça, equidade, governabilidade, essa paz, harmonia. E para tanto, este rei, quando fosse empossado, ele pegaria e copiaria essa lei. Possivelmente Deuteronômio, ele copiaria essa lei da aliança, esse documento de aliança. O que é aliança? Relação bilateral entre as 2 partes. Para a vida, para gerar vida, manutenção da vida. Então esse rei copiaria essa lei e além de copiar para si, ele ia deixar isso do lado do seu trono. Ia ler isso todos os dias da sua vida. Ele aprenderia a temer o Senhor desta forma, guardando tudo isso, e desta forma o seu reinado iria prosperar. Veja, nós estamos na Semana Santa, e recentemente o pastor Luiz Gonçalves, ele explicou o santuário, as mobílias do santuário, bem rápido, né? Eu achei interessante, mas tem muita coisa que não é comentada porque não há tempo de ser comentado. Mas você sabe que o Santo dos Santos é o trono de Deus, né? E o trono de Deus, sendo esse lugar onde Deus governa, onde Deus ele age, onde Deus despacha o que vai fazer. Você vê essa arca da aliança, nós temos o que nessa arca? Nós temos a vara de Arão que floresceu, nós temos o maná escondido, né? O maná que foi guardado nesse jarro. E nós temos a lei. Nós temos a lei ali dentro. Ali, ó, do lado do trono de Deus. É exatamente esse eco que a gente está vendo. Do trono 17, o rei está sentadinho e tem a lei dele do seu lado, mostrando que a sua justiça não é dele próprio, é baseado na justiça que vem
da lei. Daqui a pouco a gente vai ver em Josias que essa lei está completamente esquecida por séculos. Então você vê que é uma degeneração completa, e a ambiguidade dos reis de Israel, ela é simples, é porque eles não seguiram a lei do Deus de Israel. Então é importante nós notarmos que o rei era responsável pela lei e não o sacerdote. Esse é um erro clássico. A lei de Deus, a justiça, não era a função do sacerdote. O sacerdote tinha que ministrar no templo, mas era o rei que tinha que executar justiça. E em Reis, nós temos essa junção e os ecos de Davi, que é o rei, com Moisés, a lei. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 14, verso 8. E rasguei o reino da casa de Davi, e a ti o dei, e tu não fostes como meu servo Davi, mas, aliás, meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos. Então, veja essa junção do eco de Davi, o rei, com o eco de Moisés, o guardar da lei, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Vamos falar de lei, então, porque se o ponto é a lei, e se o rei ele governava pelo critério moral de Deus, que é a lei, que é esse selo da aliança, né? Essas estipulações da aliança, essa lei que é uma lei de liberdade, de orientação para a vida, de promessa, tá bom? Vamos ver essa visão bíblica de lei, não a visão pegando essa apologia de Paulo contra os judaizantes, que eram legal, né? Paulo contra os judaizantes, que estavam usando a lei por um propósito que não era o fator, né? Então, lei, liberdade, promessa, orientações para a vida, essa é a ideia, tá bom? Como funcionava essa lei? Como funcionava essa aliança? E aqui, uma noção histórica dos tratados do Antigo Oriente Próximo, a relação entre o suzerano e o vassalo, é importantíssima. Eu já mencionei na aula de Gênesis 15, no passado, como funcionava esse corte da aliança, mas aqui nós temos justamente essa estrutura da aliança, tá bom? Então, toda a aliança do Antigo Oriente Próximo seguia essa estrutura, que começava com um preâmbulo de introdução. Nesse preâmbulo de introdução, apresentava-se esse suzerano, que geralmente estava dizendo, ele era o autor do tratado. Existia um prólogo histórico, enfatizando a benevolência do suzerano e sua autoridade. Ele contava a história da relação entre essa parte maior, o suzerano, da parte menor, o vassalo. Depois que acontecia esse prólogo histórico, ele descrevia estipulações detalhadas do que se espera do vassalo. Então veja, para nós estarmos em aliança, você deve fazer isso, isso e aquilo, me pagar isso, isso e aquilo, e assim por diante. E após essas estipulações, orientação para guardar esse documento, essa tábua, esse tablete, e recitar esse documento periodicamente para que a sua família não se esqueça dessa relação de aliança que foi estabelecida. Após essas orientações, eram listadas as testemunhas, geralmente eram deuses. Olha, que isso seja testemunha entre mim e ti. A gente vê isso em Gênesis, bastante isso, né? Coloca uma pedra lá e fala que essa pedra seja testemunha entre mim e ti e tal. Desse pacto que nós estamos fazendo. E depois das testemunhas vem uma lista de maldições e bênçãos que devem ser administradas pelos deuses segundo a execução das estipulações, que são o item número 3, tá bom? Então, essa é a estrutura de uma aliança. Uma aliança é um pacto, né? Deus, quando entra em pacto com Israel, ele não usa uma linguagem do além, abstrata, ele usa da linguagem que as pessoas entendiam. E esse é um pacto histórico do Antigo Oriente Próximo, você vê isso entre os hititas, os heteus. Então, vamos ver agora como o livro de Deuteronômio, que é esse livro da aliança, ele funciona. A gente vê que ele segue exatamente essa lógica. Quem é o suzerano nesse preâmbulo introdutório? É o próprio Deus. Ele se apresenta como quem está falando, como quem estabelecendo as leis, as orientações de vida. Depois, em Deuteronômio capítulo 1 a 5, nós vemos justamente esse prólogo histórico, onde ele conta desde o êxodo até o deserto, como aconteceu essa história no deserto, os espias, as narrativas, e agora ele fala, está aqui essa terra, vai e entra. Então veja, Deuteronômio 1 a 5.
Nas estipulações detalhadas, é a maior parte do livro. A gente vê os 10 mandamentos em Deuteronômio 5 e depois uma série de leis civis, agrícolas. Já vimos que a lei moral está em Deuteronômio 5, essa segunda lei, Deuteronômio, uma segunda lei, né? E depois orientações para guardar o documento e recitar periodicamente. Então veja o que fala Deuteronômio 27, versos 2 e 3. No dia em que passardes o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ele fala o seguinte: você vai repetir essa lei para o povo. Moisés está repetindo. A gente vai ver que Josias vai encontrar essa lei, vai repetir, vai ler a lei para o povo. Né? Esdras vai também ler a lei para o povo. Então, essa orientação da aliança para que essa lei possa ser repetida, tem que ser recitada, quem sabe memorizada. Depois é listada listas de testemunhas. Então, interessante, não é citado não é citado justamente os deuses, porque não há nenhum deus senão o Senhor, mas essas testemunhas são os céus e a terra, a própria lei se tornam testemunhas, né, entre o Senhor e o povo. E depois a gente vê em Deuteronômio 18 a lista de bênçãos e maldições da aliança. Então veja, o que nós temos aqui em Deuteronômio e a forma da aliança de Deus com Israel é justamente a mesma fórmula da aliança de um suzerano com um vassalo. A distinção, quando eu coloquei dois autores aqui, Kaufmann e Mendenhall, a distinção maior é que nos tratados de suzerania, a parte das maldições é a maior parte. Quando você vai em Deuteronômio 28, as maldições e as bênçãos, elas sempre enfatizam as bênçãos. Então é mais positivo do que negativo, né? Olha, vocês sigam essas leis e vocês vão ter vida. Mas se vocês não seguirem, vai acontecer isso, isso, isso de ruim. Nos tratados do Antigo Oriente Próximo é super negativo, praticamente não tem bênçãos de nós estarmos seguindo essa lei. Então veja, em Deuteronômio nós temos essa formalização da aliança entre Israel e Yahvé, e a estipulação dessa renovação da aliança com a segunda geração do Êxodo, essa entrega da segunda lei. Então você lembra que o Êxodo capítulo 20 é logo poucos dias, 2, 3 meses após o Êxodo, e Deuteronômio vai ser um mês e pouco antes de nós entrarmos na Terra Prometida. Então um no começo dos 40 anos, outro no final dos 40 anos, no deserto. Então esses mandamentos que foram entregues por Deus, e o Mendenhall vai fazer essa observação. Eu vou colocar um artigo do Mendenhall para vocês, está em inglês, mas ele faz justamente a estrutura de Deuteronômio sendo a estrutura dos 10 mandamentos. Então veja, o mandamento número 1, um mandamento de autoridade, não terás outros deuses diante de mim. O mandamento número 2, dignidade divina, né? Não farás para ti imagem de escultura. O mandamento número 3, o compromisso com Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O mandamento número 4, justamente o mandamento de sábado, são os direitos e privilégios da divindade. Justamente lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o forasteiro das suas portas fará obra alguma, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou, por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Amém. Os direitos e privilégios da divindade. O mandamento número 5 vai ser justamente o mandamento de honrar o pai e a mãe, honrar a autoridade divina. E agora, os mandamentos de 6 a 8, nós vamos ver justamente esses mandamentos sociais de matar, adulterar e furtar. 6, 7 e 8. São mandamentos de dignidade humana. E nós vemos nas sessões de Deuteronômio que eles prescrevem justamente essas estipulações, que são estipulações similares. Né? O mandamento número 9 é o compromisso da humanidade com a verdade, não dirás falso testemunho, e o último mandamento, número 10, são direitos humanos e privilégios, não cobiçar. Então veja, o livro de Deuteronômio é justamente estruturado
na mesma correlação dos 10 mandamentos. Os mandamentos, a lei, a Torá, é o centro, é o que faz a prescrição desta aliança. E que aliança? Essa relação bilateral entre o suzerano e o vassalo, entre Deus e Israel. Então veja, aqui nós temos os juízes e aqui nós temos os reis. E nós vemos que tanto os juízes quanto os reis, eles foram julgados por sua liderança moral, baseado no critério de governabilidade divina, e este critério é a lei, e a lei é o que valida essa aliança. Deus, ele não é um Deus mudo, ele fala o que é bom, ele fala para você como você deve viver. Então, meu amigo, quer saber a teologia da prosperidade? Olha para os juízes e reis. Quem prosperou? Hã? Quem enriqueceu? Quem geriu com justiça? Foi quem seguiu a lei. Essa é a teologia da prosperidade. A lei de Deus, Levítico 18, versos 4 e 5, através dessas leis, através da guarda dessas leis, vocês terão vida, e por essas leis vocês viverão. Hã? E nós vemos que, desde Deuteronômio 17, a gente viu que o rei deveria escrever, deixar essa lei do lado do seu trono, e depois nós vimos ali em 1 Reis, a narrativa de Jeroboão, é justamente que esse profeta, que depois ele morre em 1 Reis capítulo 13, ele morre porque ele é enganado, ele rejeita, ele confia na voz de um pseudo-profeta, e acaba um leão o assassinando. E leia depois 1 Reis capítulo 13, é impressionante essa narrativa. Mas esse profeta que morreu, ele vacilou, ele não foi fiel à palavra de Deus, ele ouviu a palavra de outro homem. Ele fala, 1 Reis capítulo 13, verso 2, que vai ter um Josias que irá vir. E esse Josias vai restaurar. E aqui a gente vê em 2 Reis capítulo 22, lá no final. A gente abre em 2 Reis capítulo 22, lembra que 1º e 2º Reis é um livro unificado, ele foi dividido devido ao fato de ser muito grande. A gente vê esse Josias vindo, neto de Manassés, que foi esse rei terrível, que sacrificou ídolos e filhos para Moloque, que ele fez toda espécie de maldade. Manassés é filho de Ezequias. Lembra do profeta Isaías? Isaías trabalhou na época de Jotão, Uzias, Acaz e Ezequias. Ezequias foi um rei bacana, bom. Depois Manassés, o seu filho, foi um rei péssimo, muito ruim. Manassés foi pai de Amon e Amon foi pai de Josias. Então veja, Josias foi esse rei bom que foi profetizado por esse profeta quando desafiou Jeroboão ali em Betel, no altar. Quando Jeroboão estava oferecendo incenso lá no bezerro de ouro em Betel, tá? Então, aqui, Josias, filho de Amon, ele é um rei bom, e ele começa uma obra em 2 Reis capítulo 22, pausa e leia este capítulo, uma obra de restaurar o templo. Ele faz uma reforma no templo. E nessa reforma no templo, sabe o que ele encontra? A lei do Senhor. Ele encontra Deuteronômio, ele encontra a lei Pentateuco ou Deuteronômio, possivelmente o livro de Deuteronômio ele encontra. E quando essa lei é lida para o rei, ele rasga as suas vestes. Veja, Deuteronômio 17 diz, aonde que deveria estar esse rolo da lei? Deveria estar do lado do trono do rei. E aqui a narrativa fala que essa lei ela não estava mais do lado do trono do rei, na verdade ela estava escondida por séculos. E não é à toa que você vê que a nação ela vai de mal a pior. O rei, ele relê para todo o povo. Olha só, pensa na aliança, na estrutura da aliança. Esse recital, uma leitura pública. Ele renova essa aliança, ele purifica o templo e tira todos os ídolos de Acabe, de Salomão. Ele vai ter uma lista de reis, que ele faz uma limpa. Ele tira o altar de Betel, mata sacerdotes, celebra a Páscoa, ou seja, ele renova a aliança. Celebração de Páscoa, apontando Êxodo capítulo 11 e capítulo 12, a última praga, estabelecimento eterno. Domingo agora é Páscoa, a gente deseja uma feliz Páscoa, que você renove a sua aliança com o Senhor.
Levítico 23, quando vai descrever as festividades de Israel. Relê a minha aula de calendário hebraico, para que você possa ter isso claro na sua mente. É justamente essa celebração deveria ser uma celebração perene, mas durante a narrativa inteira dos reis você não vê essa celebração. Você vê a celebração da Páscoa acontecendo com Josué, no começo, antes de ele tomar Jericó. Eles celebram a Páscoa, mas passaram 40 anos sem celebrar a Páscoa, sem se lembrar do Deus que libertou eles da terra do Egito, e que perdoa os pecados, e que põe o seu sangue sobre nossa casa. Então aqui novamente tem esse momento de celebração de Páscoa. Importantíssimo esse insight. Né? E logo na sequência a gente imaginaria que, poxa, Josias, finalmente esse rei que foi profetizado agora, ele vai trazer a cabo seus planos. E Josias morre. Infelizmente, a continuidade de Joacás e assim por diante, novamente ladeira abaixo. E essa renovação com Josias, a gente está falando isso de 2 Reis, capítulo 23, já no capítulo 25, 2 capítulos depois, a gente tem a queda de Jerusalém, e o 2 Reis termina dessa forma, com a desolação. Então eu quero que você pense no começo e no final desse livro. Eu quero que você leia alguns capítulos do começo e alguns capítulos indo para o final, tá bom? O livro dos reis de Israel, ele vai começar justamente com Davi no trono. Ele está passando a sua dinastia em frente. Segundo Samuel 7, essa dinastia que seria para sempre. Mas o livro de 2 Reis termina com uma cena drástica. Joaquim, rei de Judá, ele está na prisão, está preso. Ele come na mão de Evil-Merodach, rei da Babilônia. Ele é solto no final, mas ele está ali cativo, ele é um servo. Então assim que termina o livro de Reis, ele termina com uma situação não concluída, não determinado. E a pergunta que você se faz, o leitor faz, é: Israel não tem mais rei sobre o trono de Davi? Será que a promessa divina falhou? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que fica no ar. Porque segundo Samuel 7 falaria que esse rei traria equidade, traria justiça. E em 2 Reis termina no capítulo 25 com Joaquim preso, liberto, comendo migalha da mão do rei, recebendo roupa da mão do rei, ou seja, completamente dependente de outrem, sem honra, sem grandiosidade. Não é um rei, isso aqui é um cativo, é o rei preso. Começa com o rei no trono, termina com o rei preso. Será que a promessa falhou? E aqui começam a esperança messiânica que já havia sido apontada aqui e acolá no Pentateuco, e agora os profetas vão se levantar. Veja, 2 Reis, ele é a mesma época do tempo de Isaías, capítulo 37 em diante, no rei Ezequias, a gente vê isso lá no capítulo 37 a 39 de Isaías. O rei Acás, a gente vê, né, o sinal do Emanuel. Então aqui é a esperança messiânica desse rei que haveria de sentar no trono e reinar sobre Israel com justiça e equidade. Ele está sendo apontado. E depois começa o exílio, novamente, e nesse exílio não tem um rei sobre Israel. Quando o Novo Testamento vem, o trono de Davi está vazio e agora vem Jesus, como esse rei de Israel. E a gente vê isso exatamente com a lei selada. Né? Isaías capítulo 8 fala que a lei foi selada. Por que a lei foi selada? Bom, quem cuida da lei? O rei. O rei, ele é levado cativo, o rei não está mais sob o trono de Israel, portanto a lei ela é selada. A lei não está mais. Jesus, quando vem, ele vem como um rei. Quando Jesus é entronado no céu, Apocalipse 4 e 5, os selos da lei elas começam a serem desatados, esses selos. Essa lei é aberta. Né? Isso a gente vai ver no Apocalipse capítulo 6. Enfim, na aula de hoje nós vemos sobre os reis de Israel. E nós terminamos essa aula mostrando que os reis eles foram julgados, assim como os juízes foram julgados, por sua liderança moral, em sua correlação com a harmonia com a lei, que é parte necessária da aliança. Essa lei não é uma lei proibitiva, coercitiva, mas ela é uma lei de liberdade, ela é uma lei de orientação para a vida, é uma lei de promessa, ela é a base do critério moral de Deus e ela é a base do critério moral de 1º e 2º reis, dos líderes de Israel. Esses reis, eles foram pequenos e 2º Reis termina com a ausência de um rei, um monarca no trono de Davi e com essa pergunta: e agora? Será que Deus falhou com sua aliança? Ou será que alguém da linhagem de Davi, alguém do tronco de Jessé, deveria se levantar
para trazer justiça para Israel e restaurar Israel. Que Deus te abençoe, que você tenha uma feliz Páscoa e que a esperança messiânica ela possa ser uma realidade no seu coração.